Acesse nossas redes sociais, facebook.com/TV Raízes Palmares, ou no YouTube, youtube.com/TV Raízes Palmares. TV Raízes Palmares, a web TV que vai até você. Atenção, internautas e páginas afiliadas à TV Raízes Palmares. Em 10 segundos, iremos dar início a mais um programa. TV Raízes Palmares, a web TV que vai até você. Graça e paz, uma boa noite a todos os amados telespectadores da TV Raízes de Palmares, vocês que estão nos acompanhando pelo Facebook. Hoje estreia o nosso programa Deus de Vitórias. Agradecer a Deus por esta oportunidade, pelo seu amor, por sua misericórdia, de estarmos aqui, de levar um pouco mais da palavra de Deus a cada ouvinte, a cada um de vocês que estão em casa, nos prestigiando. Muito obrigado, uma boa noite a todos os telespectadores da TV Raízes de Palmares. Começa hoje o programa Deus de Vitórias. Antes de anunciar o convidado especial da noite, eu queria fazer uma apresentação dele, a você que está em casa, que não o conhece. Eu fiz uma surpresa para ele. Ele é meu amigo pessoal, né? E é um jovem de Deus, muito preparado. Vamos lá. O Gilberto Lins, ele é comerciante aqui na nossa cidade, é um empreendedor, vem de uma família de empreendedores. O seu avô é da rede de supermercados Confiança, é o senhor Otávio Ferreira Lins e sua esposa Maria dos Anjos. Tem os filhos Isaías, o Roberto, o Marcelo, Lucia Lins, que é a mãe de Gilberto, filho, né, que é o Gilberto Lins, casada com o senhor Gilberto, o Gilberto pai do meu amigo Gilberto Lins. Tem a Ada, Neide, Carlinhos, o José Otávio, que tem os filhos Tavinho, Petinho, Anderson, que também são comerciantes. O Zé Otávio é comerciante. O pai do Gilberto, o Gilberto pai, é comerciante também. Então é uma família de comerciantes. Tem o Padre Braulio. A família de Gilberto Lins é muito tradicional aqui na cidade dos Palmares. São de uma origem católica. São pessoas maravilhosas, a qual eu conheço muito bem. E o Gilberto Filho é casado com a Priscila Lins. Tem os seus filhos, a Maria Luísa, a Malu, que é a mais nova, né? Tem a mais velha, que é a Gabriela Luísa, a Gabi. Então ele estudou no colégio cenecista aqui da cidade, um colégio muito conceituado. Fez faculdade na FAFICA, a Faculdade de Filosofia de Ciências e Artes. Também fez marketing na Unopar. Fez um seminário teológico no Martin Bucer. Ele fez teologia filosófica no Jonathan Edwards. Está fazendo agora teologia histórica e também faz história na FamaSul. Com esse currículo todo, né?
eu vou apresentar a vocês o meu amado irmão em Cristo, meu amigo pessoal, a qual eu tenho a honra de estar aqui comigo nesse programa de estreia, o Gilberto Lins. A graça e a paz, uma boa noite, Gilberto Lins, seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém, meu amado irmão. Fiquei agora surpreso por toda essa pesquisa, não esperava. Fiz bem a pesquisa, não fiz? Pesquisou toda a genealogia aí. É verdade. Mas eu queria dizer aos irmãos e aos amados que estão aí ligados na TV Raízes, que para mim é um prazer e um privilégio acima de tudo, né? Porque fui convidado pelo irmão a participar do primeiro programa. Amém. E isso aí é uma data histórica, né? Obrigado. Com certeza isso vai ficar marcado no meu coração. Agradeço o convite e estamos aí para a honra e glória de Deus, né? Amém. Com esse currículo todo, nós vamos explorar o seu conhecimento. Eita, rapaz, vamos fazer várias perguntas, né? Inclusive, nós apresentamos um programa nas quintas-feiras. Eu tive a honra de ele apresentar e eu ficar auxiliando ele. Eu mais atrapalhava do que auxiliava, né, Gilberto? Na Rádio Cultura dos Palmares, o programa Momentos com Deus da Igreja Presbiteriana. Ele é membro da Igreja Presbiteriana aqui da cidade dos Palmares. Então vamos começar aqui com esse momento. Antes de tudo, vamos fazer uma oração inicial de agradecimento ao nosso Deus por esse momento, pela oportunidade que Deus nos está concedendo, por este programa. Eu peço a você de casa que ore conosco nesse momento de agradecimento e de louvor a Deus, em que nós vamos entoar aqui louvores a Deus e aprender um pouco mais da palavra de Deus. Eu também vou aqui aprender com meu amigo Gilberto Lins. Peço a você de casa que ore conosco. Oremos. Soberano e eterno Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por esta noite maravilhosa ao qual o Senhor preparou para nós. Estamos aqui, Senhor, por teu amor, por tua misericórdia. Tu sabe das minhas limitações, é tu quem capacita quem tu queres, Deus, mas eu sou tão limitado. A graça é totalmente para ti, o amor é teu, a obra é tua, tudo é teu, Senhor. Eu sou apenas um pequeno instrumento em tuas mãos. Faz como te apraz, Senhor. Faz conforme a tua soberana vontade. Que nós venhamos falar aqui, que sai da nossa boca apenas o que tu desejas, Senhor Deus. Nos faz assim, Senhor. Obrigado, Deus. Nos faz melhores, que saiamos daqui melhores, após aprender um pouco mais da tua palavra. Ó Deus, faz como te apraz, Senhor, para que o teu nome seja honrado e glorificado. Agradeço pela vida do meu amado irmão em Cristo, Gilberto Lins, o qual atendeu ao nosso convite. Abençoa a sua família, abençoa as suas finanças, o seu comércio, abençoa cada ouvinte da tua palavra que está em casa nesse momento tão conturbado em que vivemos, Deus. Mas tu estás com o controle absoluto sobre todas as coisas. Tu és soberano sobre todas as coisas. Nós só temos a te agradecer, Senhor. Obrigado, Deus. É assim que nós te oramos e te agradecemos. No nome que está acima de todo nome, no nome poderoso de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Vamos com um louvor. A música é autoria do próprio meu amado irmão em Cristo, Gilberto Lins, que ele também toca e é compositor, além desse currículo maravilhoso, né? Esse Charles está... Rapaz, está fazendo eu ficar com vergonha aqui, né? Mas, de fato, Deus me deu a graça Amém, de poder ter escrito essa música. E, para mim, essa música foi muito significativa pelo fato de eu tê-la feito no momento da minha conversão, quando eu conheci melhor o Evangelho e passei por uma experiência onde eu me questionava o que Deus está vendo em mim e por que eu tenho que seguir a Deus. E ao analisar a vida de alguns personagens bíblicos, eu comecei a analisar e fazer uma comparação justamente com o que aconteceu comigo, né? Vejo a história de Zaqueu, que era um publicano. O publicano era odiado pelo povo judeu, Cristo era judeu. A gente vê a história do Paulo, que era perseguidor de cristãos. A gente vê a história de Pedro, um pescador, que lá na frente, quando Cristo mais precisou, ele negou. E aí eu fiquei questionando o que Cristo viu nesses personagens, o que Cristo viu nessas pessoas. E aí, ao olhar para meu interior, eu percebi o que Cristo viu em mim. E aí foi que eu percebi, de fato, caiu as escamas dos olhos e vi, é graça.
Se não for a graça, estávamos perdidos. Amém. E foi justamente baseado nesse pensamento que essa música surgiu, que Deus me deu a oportunidade de escrevê-la. Amém. O que foi que Cristo viu em Zaqueu, o chefe dos publicanos, na vida de engano? O que Paulo fez pra chamar sua atenção? Um assassino cruel, religioso, fiel. O que ele viu em Pedro, um simples pescador que no futuro o negou, mesmo assim o escolheu. O que ele viu em mim, um completo pecador, tão miserável que eu sou, qual foi o mérito meu? Eu só dou glória a Jesus, não depende de obras que eu faça, só é pela graça. Foi a obra na cruz, todo meu fazer é em vão. Foi a cruz quem me deu salvação. Eu só rendo glória a Jesus, não depende de obras que eu faça, só é pela graça. Foi a obra na cruz, todo meu fazer é em vão. Foi a cruz quem me deu salvação. O que foi que Cristo viu em Zaqueu, o chefe dos publicanos, na vida de engano? O que Paulo fez pra chamar sua atenção? Um assassino cruel, religioso, fiel. O que ele viu em Pedro, um simples pescador que no futuro o negou, mesmo assim o escolheu. O que ele viu em mim, um completo pecador, tão miserável que eu sou, qual foi o mérito meu? Só rendo glória a Jesus, não depende de obras que eu faça, só é pela graça. Foi a obra na cruz, todo meu fazer é em vão. Foi a cruz quem me deu salvação. Só rendo glória a Jesus, não depende de obras que eu faça, só é pela graça. Foi a obra da cruz, todo meu fazer é em vão. Foi a cruz quem me deu salvação. Todo meu fazer é em vão. Foi a cruz quem me deu salvação. Glória a Deus, né? Foi ao ler Efésios 2:8, sois salvos pela graça mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Foi o que eu percebi, é a graça. Amém, amigo Gilberto. É a graça de Deus que nos alcançou por seu amor e por sua misericórdia por nós. Só Deus, só o amor incondicional para nos amar, sendo nós completamente pecadores. Bem, amados, vamos abordar o tema de hoje do nosso programa de estreia, Deus de Milagres. O tema nosso de hoje é: podemos confiar na Bíblia como a infalível revelação de Deus? Podemos confiar na Bíblia
sendo a infalível revelação de Deus. Esse é o tema escolhido por nós para esse programa de estreia. Pois bem, vamos dar uma vasculhada aqui na historiografia da Bíblia. A gente vai para várias questões aqui abordar, Gilberto, para, de fato, a palavra de Deus ela é infalível, porque alguns acreditam parcialmente na Bíblia, outros não acreditam, e alguns acreditam totalmente na palavra de Deus, como a revelação de fato da palavra de Deus, e o que está escrito ali é verdade absoluta. Mas nem todos acreditam, e outros parcialmente acreditam em alguns textos, outros não. Pois é, a Bíblia ela tem conteúdos, né, que demandam fé, né, Gilberto? Tem questões que não tem outra forma de ser abordado. Por exemplo, como provar um método científico que Jesus veio de uma virgem? É fé. A gente tem que acreditar, para quem acredita, né, que ele veio de uma virgem. Não se pode, isso não pode ser provado cientificamente, né? Sem falar, Gilberto, que 80 a 90% da história arqueológica ela foi perdida, digo de um modo geral, não só bíblica, né? 80 a 90% com o tempo vai se deteriorando, está perdido, saqueadores de túmulos, enfim, os ladrões, saqueadores, a história é de 80 a 90% perdida. Mas como é que nós podemos, Gilberto Lins, entender Deus? A que é de fato a revelação da palavra de Deus, se Deus não se submete à lei humana, não se submete a essa intervenção humana dentro das leis de Deus? E como é que a gente pode entender que a palavra de Deus ela é de fato a revelação dele para nós? Como você já deu início à fala, de fato, a gente não tem como chegar cientificamente a um denominador de dizer certamente, provar por A mais B que a Bíblia é de fato a palavra de Deus. A gente não pode fazer feito a água e botar na geladeira os cubos de água e aquela água vai virar gelo. Se alguém duvidar, é só repetir novamente e estará lá para ser provado. De fato, cientificamente, como o mundo vem questionar, a gente não consegue deixar 100% de certeza na questão bíblica, mas a gente tem como pegar algumas evidências de fato e deixar muito mais claro de acordo com as evidências. No meu ponto de vista, se a gente for fazer uma análise correta, claro, porque hoje existem vários tipos de estudos e cada estudo é meio que já surge com um pressuposto. Então, um ateísta, geralmente, ele vai partir do princípio com o seu pressuposto de crença em que não existe em Deus, e a partir desse pressuposto, os olhos dele vão ser meio que manipulados para chegar a essa conclusão de que a Bíblia não é a palavra de Deus. Mas eu creio que em uma visão honesta, chegaremos sim a ter uma conclusão da divindade presente nas Escrituras. E assim, infelizmente hoje a gente vê que muitas pessoas até descredibilizam as Escrituras, dizem que ela é racista, que é escravocrata, que tem vários adjetivos, mas se a gente for ver, a Bíblia ela é pautada numa situação bem sólida. Ela é bem sólida e a gente vê ao longo do tempo, e ela continua e perdura até os dias de hoje, né? Amém, Gilberto, é verdade. O campo científico, né, Gilberto, quando a gente vê assim, por exemplo, há mais evidências de que Jesus existiu do que Alexandre o Grande. Pois é. Alexandre o Grande, o livro Vidas Paralelas, foi escrito 300 anos depois de Alexandre o Grande. Cristo não. Cristo morreu no ano 33, né, após o seu nascimento, e ali por volta do ano 45, 50,
quer dizer, uma década e meia, no máximo 2 décadas, já houve o primeiro evangelho, os primeiros evangelhos. Então, é pouquíssimo espaço de tempo, né, Gilberto? E Alexandre o Grande tem muito mais aceitação de existência no mundo científico, a aceitação de Jesus. Se a gente for ver os escritos, os manuscritos que existem da Bíblia, beira os 5.700 manuscritos. O segundo livro que mais se acharam manuscritos foi a Ilíada de Homero, em torno de 600 a 700 cópias, para você ver a discrepância de manuscritos que se tem das escrituras, no caso, né? Ou seja, uma coisa que vem solidificando, né? É verdade. A gente, assim, Gilberto, já antecipando esses escritos, esses achados, a gente já podia aqui, eu ia deixar mais para frente, mas já pode adiantar a questão dos arquivos do Mar Morto, né? Quando ele foi achado. O Mar Morto justamente foi uma das questões que solidificou mais, sobretudo o Antigo Testamento, né? É verdade. Porque ali foi o arquivo do Mar Morto, para quem está em casa não conhece um pouquinho da história, foi os helênicos, né, Gilberto? Aquele povo ali que dizem até que o João Batista era um helênico, né, desse povo que morava no deserto. E os helênicos veio daquele povo dos líderes religiosos que romperam com os sacerdotes da época. Criaram um povo ali no deserto, naquela região que fica ali no Mar Morto, com a divisa entre Israel e Jordânia, né? O Mar Morto fica ali na divisa. Mar Morto porque não existe vida marinha, tamanha a salubridade da água. As pessoas quando mergulham nem afundam, né, Gilberto? Elas ficam boiando pela quantidade de sal na água, então não existe vida nenhuma ali naquele mar. É por isso que é chamado de Mar Morto. E perto dessa região do Mar Morto tinha umas ilhas e um garoto estava brincando ali. E quando ele jogou umas pedras, quebrou, né, uns vasilhames da época de porcelanato que tinha os manuscritos dentro, e foi achado. Essa arqueologia, se eu não me engano, foi em 1948, se não me engano. Eu sou péssimo com datas. Foi mais ou menos essa data aí. Esse achado trouxe manuscritos 200 anos antes de Cristo. E quando é comparado com a Bíblia atual, pouquíssimas diferenças de palavras que não interferem não modificam em nada o texto. Inclusive, que existiam ali várias cavernas, e na caverna 5, se eu não me engano, chegaram a encontrar a totalidade do Antigo Testamento, com exceção do livro de Esté. De Esté, justamente. Fortalecendo, porque muitas pessoas até questionam, mas quem colocou lá, quem foi que escolheu a Bíblia? Não houve escolha, apareceu, por exemplo, as escritas que apareceu lá no Mar Morto, atestou justamente o Antigo Testamento. Outra coisa que atesta o Antigo Testamento é o Novo Testamento, que a gente vê várias citações do Antigo Testamento. Então, de certa forma, a gente vai juntando uma peça com outra e a gente vai começando a entender melhor como foi justamente essa escolha dos livros sagrados. Não foi vamos jogar para cima e quem cair aqui na minha mão vai ser os livros, nem muito menos outras ideias erradas que eu acho que a gente vai falar daqui para lá. Vai falar para frente aqui as ideias errôneas que se tem dessa situação aí da escolha dos livros sagrados. Já tem outros que alegam a questão, a igreja, assim, existe uma certa discordância na fé evangélica, no caso a fé protestante e a fé católica, e é comum geralmente alguns católicos alegarem que se não fosse a igreja católica não existiria Bíblia. Eu vejo a importância dos cristãos católicos nesse sentido, mas eu creio que Deus, de forma soberana, ele usa a quem ele quer. Então isso não é motivo para... Inclusive nossos irmãos católicos, que tem muitos que estão nos assistindo, um elogio aqui, que a Igreja Católica não mudou a princípio a palavra original, né, Gilberto? Não foi mudada, ela não foi transformada, porque poderia transformar para aquilo que lhe convém, mas ela manteve toda a essência do Evangelho. Infelizmente, no Brasil, o meio protestante ele é como se fosse uma contracultura católica. O católico faz isso, então eu não faço. O católico batiza crianças, por exemplo. Então eu não vou batizar. E quando na realidade... Uma versão. Isso aí, assim, não passa de discussões, acho que inúteis. Porque a Igreja Católica tem muitas coisas boas. Por exemplo, lá na minha igreja, eu sou presbiteriano,
E é comum alguns crentes, amigos meus, quando vão lá visitar a igreja, eles veem que a gente ora o credo apostólico. O credo apostólico. Creio, Deus Pai, Todo-Poderoso, Aí, Criador. muitos que foram católicos... As pessoas chegam lá e ficam assustadas. Eu estou na igreja católica. Não, isso aí é a sua crença. Você crê nisso. Você que é cristão, crê nisso. E não é porque a igreja católica faz o credo que a gente não deve fazer. Não está certo? Então vamos fazer o que é certo. E aí, de fato, a gente... todos nós temos que, claro, ter essa convicção cristã, e acima de tudo a gente tem que seguir o que Cristo falou, amar a Deus sobre todas as coisas e amar os nossos irmãos, independente da denominação, né? É verdade, amado irmão Gilberto. A gente tem essas questões, e eu queria falar aqui alguns historiadores famosos, Gilberto, que passaram aqui, por exemplo, da história romana, do princípio do século ali, que diz justamente nas escrituras dos evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas, João, naquele primeiro século ali. Temos aí Plínio Moço, né? Plínio Moço, temos Suétono de Tarso. Suetônio, justamente. Suetônio. Isso, inclusive ele não era cristão, né? Assim como o mais famoso de todo, que o Flávio José, que era judeu, né, Gilberto? Outra coisa que atesta a vida de Cristo, que Cristo de fato veio a existir, e a veracidade das escrituras é justamente isso, que pessoas não cristãs escreveram e atestaram, dizendo, de fato existia um Cristo, ele tinha seguidores, ele morreu, e inclusive... eu não lembro qual dos autores, eu acredito que seja o Flávio José, citou inclusive a ressurreição de Cristo. Eu trouxe aqui, eu escrevi aqui o que Flávio José, que não era cristão. Que não era cristão. Pois é. Esse aqui é o interessante, né? Ele não era cristão, olha o que ele escreveu aqui. Que coisa maravilhosa. Esse historiador falou nesse tempo, Flávio José, nesse tempo surgiu Jesus, o homem santo. Os profetas falaram dele, ele operou milagres. Já houve outros achados que dizem que ele operou coisas maravilhosas, que fica no mesmo contexto, milagres e coisas maravilhosas, né? E falaram dele, que ele operou milagres, coisas maravilhosas, e Pilatos, sobre a acusação dos nossos líderes, por ele ser judeu, o sentenciaram à morte. Mas aqueles que o tinham amado, não deixaram, e proclamaram que passado o terceiro dia, ele ressuscitou. E seus seguidores são chamados de cristão. Veja que coisa maravilhosa. Uma pessoa que não era cristã, contemporâneo ali do século de Cristo, escreve justamente sobre Cristo. Se eu não me engano, existem, parece que 11 autores que já foram pesquisados, não cristãos, que falaram de Cristo. E a gente percebe que menos da metade, se eu não me engano, tem de escritos falando sobre imperadores. E a gente vê que, se for pegar os testemunhos dos cristãos, das escritas de cristãos, aí que vai ter muita evidência. Né? Gilberto, uma das coisas que nós participamos uma vez do debate, né, com os alunos de uma escola renomada aqui na cidade, e tinha ateísta, né, tinha de outra denominação, e nós participamos desse debate na CIAP, né, Gilberto? Isso. Associação Comercial, Industrial e Agropecuária aqui da cidade dos Palmares. E nós falávamos justamente isso, né, Gilberto? Que como é interessante, falando de um modo geral para aqueles alunos ali que estão em formação acadêmica, sua formação de personalidade ainda, como o mundo, né, como a filosofia, a gente vai falar disso, a filosofia de homens, né, vai entrando na cabeça desses jovens. E a gente estava falando ali justamente isso, que como é que discípulos de Cristo, como o Flávio já falou, que eles proclamaram esse Cristo ressuscitado. Aí, se Cristo fosse uma farsa, ele não tivesse, de fato, ressuscitado no terceiro dia, por que esses homens iriam pregar? Pois é. Eu não estou falando da Bíblia, eu estou falando de um historiador importantíssimo, aceito pela própria ciência. Porque esses homens, Gilberto, ou foi verdade, ou eles seriam muito loucos, Gilberto. Não tá fazendo não faz sentido isso.
Até porque alguém iria romper, no mínimo. Porque se eu vou morrer. Eu vou morrer em Ia vão, dar um de Raul Seixas e dizer, rapaz, entrar na história pra vocês, eu quero seguir meu caminho, né? Mas a gente viu que, por exemplo, todos os apóstolos vieram a morrer pela fé. E as mortes eram mortes dolorosas. Paulo foi decapitado, Pedro crucificado de cabeça para baixo, João passou a vida praticamente toda presa, inclusive Patmos, foi em Patmos, né? em que ele escreveu Apocalipse. A gente percebe que na história dos apóstolos foi uma vida de sofrimentos, em nome do evangelho, porque eles tinham esperança do céu. Então a certeza era tanta, inclusive Paulo no livro de Coríntios deixa muito claro: se não há ressurreição, então a nossa fé é vã. E a certeza deles era tanta que eles estavam dispostos a morrerem pelo evangelho. E sem contar nos mártires que morreram nos coliseus, e que, querendo ou não, foi mais próximo da época cristã. E aqueles cristãos do primeiro século foram violentamente perseguidos, né? Depois, quando houve... João já pegou na parte final de vida a soltura dos cristãos, a abolição da ação escravocrata para os cristãos, né? Que eram refugiados em Patmos ou mortos, né, Gilberto? A sentença era... Não tinha moleza para cristão na época. Ou jogava no Coliseu para os leões comerem e serem aplaudidos ali por uma multidão querendo sangue. A gente percebe tanto evidências inúmeras da vida de Cristo, tanto é que hoje os pensadores hoje não mais discutem se Cristo existiu ou não. Eles têm como certo, Cristo de fato existiu. O que eles questionam é se de fato Cristo foi Deus. Mas a questão da vivência de Cristo aqui na Terra, isso é inquestionável. Então isso aí, se você tem um parâmetro da ciência como régua de ser verdade ou não, então cientificamente, praticamente, Cristo viveu na Terra. Isso você pode pesquisar. Agora também lembrando que, inclusive agora, né, a gente está vivenciando, infelizmente, esse período de pandemia, e muito tem se discutido, eu trabalho com a ciência, eu trabalho com não sei o quê. Mas aí, se a gente for analisar, a gente não tem como ter uma evidência correta, que a ciência está totalmente correta em todos os casos. Porque, se a gente for ver tempos atrás, minha mãe restringia eu comer muito ovo porque dizia que fazia mal. E hoje não, hoje a turma com uma donação de ovo, principalmente quem malha, né? Ou seja, a ciência está certa hoje ou anteriormente? Os átomos diziam que antigamente não se dividiam, hoje já se consideram que dividem. O que era uma verdade absoluta para a ciência, ela muda. Pois existiam na minha época, se eu não me engano, 9 planetas, se eu não me engano era esse. Hoje já percebe-se que já tem mais. Antigamente existia um universo, hoje tem mais. Então, onde é que a ciência está certa? Hoje ou anteriormente? Então a gente percebe que, na realidade, todo ser humano ele tem um pressuposto, um ponto de partida. E esse ponto de partida é fé. Não, mas eu acredito na ciência. É fé, meu amigo. Você tem... É fé. Acredita na ciência, é fé, né, gente? Apenas você escolheu a ciência como parâmetro, mas é fé. No final das contas é fé. Porque a ciência fala, você diz, é verdade. E agora mesmo, alguns países chegaram à conclusão que o hidroxicloroquina é um remédio válido. Já aqui no Brasil continua esse debate, tem estudos e tal, mas a gente percebe que até aí, agora há pouco o governo disse que conseguiu um remédio novo, que parece que é Anitta, um remédio para verme e tal. Mas aí pronto, a gente não vê conclusão. Então aonde é que a ciência está certo? O problema é justamente isso, cada um tem o seu pressuposto. E esse pressuposto é fé. Justamente. Quando a gente, né, Gilberto, a gente tem aquela máxima que diz assim, né? Para quem crer, nenhuma explicação é necessária. Para quem não crê, nenhuma explicação é convincente, né? Verdade. Essa é a máxima que nós temos e a gente entende isso aí porque, inclusive, Gilberto, essa liberdade de confessar que não ter fé em Deus, o ateísmo, poucas pessoas sabem que foram nós evangélicos. Quem brigou foi nós protestantes. Inclusive aqui no Brasil, a prova, se você é historiador, aqui em Pernambuco, quando os holandeses vieram para cá, os holandeses eles tinham a fé protestante, eles eram calvinistas. E ao vir ao Brasil, eles não perseguiram, aliás, houve de certa forma uma perseguição, mas eles permitiram
os católicos continuaram seu trabalho, os judeus, que até hoje está lá a sinagoga em Recife, Sim. também fizeram o seu templo aqui, sua sinagoga aqui, e os protestantes conviviam bem com todas as religiões. Tanto é que quando Maurício de Nassau foi embora de Pernambuco, houveram inclusive padres que queriam que ele ficasse. Para você ver que essa ideia, muitas vezes a turma tem a ideia que ciência e religião não se mistura. A ciência existe por causa da religião. Porque os cristãos, anteriormente, e até hoje, claro, eu creio nisso, que a gente consegue ver a revelação de Deus nas escrituras e na natureza. A Bíblia atesta muito bem isso em Romanos. Então, os cristãos da ocasião, querendo conhecer melhor a Deus, incentivaram o estudo da natureza para conhecimento de Deus. E olha só quem ficou contrariado com essa ideia, os panteístas, que hoje são os que posam de inteligentes e que são conhecedores de Deus, de tudo, porque para eles a natureza é Deus e tal. Mas na ocasião, quem foi contra a ciência foi justamente os panteístas, porque os panteístas acreditam que Deus é a natureza. E o cristão lutou justamente ao contrário. E a briga cristã não foi só com relação à ciência, não. Com relação à raça, a turma fala que o cristão é racista. Martin Luther King era pastor evangélico, e foi ele que lutou. Era um pastor contra batista, né? Contra o racismo. Sérgio Marinho está dizendo: o apóstolo João foi o único dos apóstolos de Cristo que não morreu pelo viés do martírio. Sérgio Marinho, pastor Sérgio Marinho, o meu pastor, falou aqui agora. Justamente, ele foi o único que não morreu, pastor, verdade. Pastor Sérgio Marinho, um abraço para o senhor, Deus o abençoe. O pastor Sérgio Marinho está nos prestigiando muito. Viu? Pois é, e eu vi aí uma foto dele, eu vi que ele é um cara super inteligente, que ele é torcedor do Náutico, com certeza. Tá vendo mais um torcedor do Náutico aqui, o pastor Sérgio. O pastor Sérgio lembrou bem aqui, todos foram mártires, tiveram mortes violentas, com exceção do João. Ele foi refugiado ali na ilha de Patmos, aquele trabalho escravocrata, escreveu ali Apocalipse, né Gilberto? E acabou. Agora, a Bíblia é um livro tão interessante, Gilberto, que você pega um livro por exemplo, de Lucas, que foi um médico, e pegou relatos. Ele foi um historiador, pegou histórias, pega o barco, vai para Éfeso, vai lá e entrevista lá João, como é que foi, João? E ele sai pegando os relatos das pessoas. Ele não teve diretamente com Jesus, sendo um apóstolo. Agora, João foi de forma sobrenatural, o Espírito Santo revela a ele. Os dois livros têm a mesma importância, Gilberto. Uma revelação sobrenatural e uns relatos para você ver como é importante a Bíblia. Para a gente é mais uma forma de atestar, até porque foram diversas formas de pesquisa. Porque algumas pessoas também alegam, não, mas tudo é tradição. A Bíblia, querendo ou não, foi fruto de tradição oral. Tem razão. Mas a diferença é que o Espírito Santo estava no meio daqueles apóstolos. Você acha que Pedro, sendo pescador, até então, que não tinha tanta cultura, foi capaz de escrever livros, de estar à frente de grandes igrejas, a igreja de Roma, inclusive. Os críticos dizem, inclusive, isso, né, Gilberto? Eu vou já aqui te fazer uma pergunta. É de fato infalível a palavra de Deus, sendo homens tão falhos? Né, Gilberto? Pois é. Uma vez eu fui questionado. Os críticos dizem isso. É a pergunta clássica do ateu, essa é uma delas. Uma história bem-humorada que me perguntaram, mas a Bíblia foi escrita por homens. Eu só achei que você queria que fosse escrito por cachorro. Ou de que forma sobrenatural Deus viesse lá escrever. Aí é que você não ia acreditar mesmo. Você queria que a Bíblia fosse escrita por alienígenas, por exemplo. Não, a Bíblia de fato foi escrita por homens. Claro que esses homens foram iluminados pelo Espírito Santo, de tal forma que as Sagradas Escrituras, ela perdura desde a época de Cristo, no caso pós-cristão, até os dias atuais. E muitas vezes, que de fato acontecia na época dos apóstolos, e até a era pós-apostólica, de algumas pessoas estarem escrevendo algumas cartas e usando o nome dos apóstolos, Paulo. E esses livros, de fato, foram encontrados ainda hoje. Claro que não entrou no cano bíblico. E aí a pergunta, então quem foi que escolheu o cano bíblico? Foi
assim, os livros entraram aleatório, pois é. Uma... Inclusive surgiu uma polêmica até agora há pouco, acho que faz uns 10 anos, do livro Código da Vinci, né, que tem até uma cena que o cara fala com a mulher lá, eu não lembro como foi o nome dos dois, mas eu me lembro como hoje, que eles conversavam, a Bíblia é criação humana. Isso aí é coisa, não tem nada a ver de Deus, não. Isso aí foi Constantino, o imperador Constantino lá de Roma... que inventou. Que inventou. Só que, alegando que foi no Concílio de Nicéia. O Concílio de Nicéia não foi para se definir as Bíblias. O Concílio de Nicéia foi o quê? No final do primeiro século, Gilberto? Por ali? Não, se eu não me engano, o de Nicéia foi em 300 foi no quarto século já. Isso, já é. Que foi o concílio que foi convocado, no caso, pós-Constantino. Constantino supostamente se converteu e aí formou esse concílio. Mas não foi para tratar do cano bíblico. Qual livro deveria entrar? Isso, foi totalmente distinta. Foi uma heresia. O cano já estava fechado. Pois é, não, no século II, os pais apostólicos, quem são os pais apostólicos? São as pessoas que foram contemporâneas dos apóstolos e aí morreu os apóstolos, a segunda geração de cristãos. Eram os pais apostólicos. Essas pessoas escreviam. E começou do século II, se eu não me engano, até o século VI. Mas alguns estendem mais. Essa era pós-apostólica. Mas já no segundo século, já tinha praticamente bem definido o cânon bíblico. Não foi escolha de nenhuma igreja. Foram os cristãos da ocasião. Que inclusive tem escritos da era pós-apostólica que o cara citava todos os livros da Bíblia. Claro que existia já algumas divergências, mas estava muito claro, inclusive com citações das cartas de Paulo, e tratavam sim como escrituras. Então, assim, uma coisa que eu costumo falar é justamente isso. A questão do cânon bíblico existir não foi por A ou por B, ou por denominação A ou por denominação B. Foi a graça de Deus. Foi Deus usando os homens... Homens falíveis, mas que na hora da revelação é infalível que ele está escrevendo. Pois é. Pela revelação do Espírito Santo. Né? Pois é. E a gente percebe que a maneira de escrita não foi nada sobrenatural, assim. Teve ocasiões, João, no caso, lá na Ilha de Patmos, ele teve uma revelação direta. Mas Lucas não, foi pesquisar. Vem cá, qual é teu nome? E tem uma coisa que a gente diz muito engraçada, né, Gilberto? Que quando foi revelado, era de acordo com dados, informações e conhecimentos da pessoa da época. Por exemplo, Daniel viu coisas futurísticas. Quando ele viu o avião, como é que ele dizia avião se ele não conhecia? Então é de acordo com seus dados de informações e conhecimentos, né, Gilberto? Então ele viu o avião e disse o quê? Um pássaro de ferro que não bate asas. Aí ele ia descrever se ele não sabia o que era. A Bíblia revela de forma sobrenatural para ele, vendo coisas do além, do futuro neste caso, mas ele dentro das suas bases de dados, informações, conhecimento, não é verdade? Ele é limitado a espaço, tempo e circunstâncias, né? De um Deus eterno, né, Gilberto? De um Deus poderoso que pode tudo. Aí ele ia escrever assim, olha, no ano de 1500 vai vir um brasileiro que vai... Não existia nem Brasil, o Brasil é agora de 1500. Imagina, muito antes de Cristo, Daniel. Eu fazendo até um parênteses, eu acho que não tem nada a ver com o nosso conteúdo, mas agora que me lembrou, eu fico muitas vezes vendo alguns supostos profetas, né, que quando quer adivinhar futuro, até porque se a gente for ver na Bíblia, boa parte dos profetas, eles não falavam muito pouco do futuro. Era mais da realidade atual. Chamando a conversão o povo de Israel e essas questões todas, mas geralmente as profecias, elas sempre são genéricas, né? No ano 2020 vai morrer 3 famosos. Aí é bom demais adivinhar assim, né? Vai ter acidente de avião. Vai ter acidente de avião. É muito bom. Quando não, quando tá pregando, fica... Alguém tá com dor de barriga, Deus tá curando. Deus tá curando. Aí é muito fácil, né, fazer profecia assim, né? Ô Gilberto, uma das coisas também que a gente sempre fala, né, Gilberto, que há uma questão aí do distanciamento, para entendimento da Bíblia, a dificuldade do espaçamento, vamos chamar o espaçamento, que é o distanciamento, né, Gilberto? Isso. Há um distanciamento temporal, de tempo, né? Então, 1500 anos da escrita do primeiro livro até o último livro. Dos Pentateucos, escrito por Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, ao fechamento do cânon, aproximadamente no ano 100,
com João. Então há um espaçamento de tempo muito grande, são o quê? 4.000 anos quase, de um para outro. É aproximadamente isso. Porque veio quase 2.000 anos já depois a gente está aqui, né? Foi no ano 100, ali depois de Cristo, um espaçamento muito grande de um livro para outro. Mas há o distanciamento da natureza humana para entender Deus. Isso para mim é o mais difícil, Gilberto. Nós somos pequenos, falha a nossa natureza, preso a espaço, tempo e circunstâncias que nós falamos, entendendo um Deus perfeito, Deus e nosso estado pecaminoso também. Pois é, se a gente for pegar a Bíblia, do início ao fim, ela não entra em contradição, né? É verdade. E por incrível que pareça, escrito por diversas pessoas. No mínimo 40 autores diferentes. Pois é, numa distância de tempo longa. Com culturas diferentes, espaçamento de culturas também. E ela não se contradiz, né? Ela continua de Gênesis. De Gênesis já prenuncia Cristo. Inclusive, eu falando com um ateísta, e ele falou a questão, e ele conhecia o Evangelho, Gilberto, que ele veio questionar. Ou ele pega o Evangelho, porque convém, né? Ele veio questionar, Gilberto, aquela passagem de que Jesus curou. Um Evangelho diz que ele curou um cego, o outro diz que ele curou 2. E depois um diz que era a entrada da cidade, outro diz que era a saída. Aí eu disse, olha, é muito fácil isso, é só uma questão de bom senso. Se ele curou 2, se a Bíblia está dizendo que ele curou 2, foi 2. Agora, o outro que fez o relato só relatou um milagre. E a questão de saída ou entrada depende da visão. É a mesma porta, um diz saída, outro diz entrada. Qual é o problema nisso, Gilberto? Então, é o que você falou, a predisposição de fazer a crítica e não acreditar, de ser cético na questão. Tem um livro que se apega a esses detalhes, que eu acredito, talvez, ou ele leu esse livro, porque geralmente o ateu ele tem o costume de dizer, eu já li a Bíblia. Talvez, eu duvido muito, mas se de fato leu a Bíblia, você leu, assim, como um jornal. Aí fica um livro como... Você não leu para entender a Bíblia, você não leu para... pegou uma Bíblia comentada e começou a ler e tal, querendo entender. Não, apenas leu. Então, assim, leitura dessa forma a gente faz. Por exemplo, hoje estamos vivenciando um período que está bem polarizado, né? Entre algumas pessoas que acreditam nas ideias da direita, outros nas ideias da esquerda. E geralmente é comum o cara que é de direita ler coisas que venham a seu favor, né? E quando ele vai ler alguma coisa de esquerda, ele lê muito assim por cima, tal. Eu digo isso porque eu também tenho as minhas convicções e, de fato, quando vou ler alguma coisa... na nossa rede social, que não agrada, a gente deixa na soneca por 30 dias. Dentro da teologia existe divisões entre calvinistas, armenianos, e eu tenho a minha convicção também sobre essa questão. E confesso que quando vou ver matérias ou livros do lado oposto, eu não tenho muito saco. É o defeito, porque a gente tem que ler todos para entender. Para entender, justamente. Mas eu confesso que tenho essa dificuldade, né? Bem, amados, vamos chegar ao momento de intervalo, vamos ao nosso intervalo comercial e daqui a pouco nós vamos voltar dando continuidade ao nosso programa. Não saia daí, é rapidinho, voltaremos em poucos minutos. Acesse nossas redes sociais, facebook.com/TV Raízes Palmares ou no YouTube, youtube.com/TV Raízes Palmares. TV Raízes Palmares, a web TV que vai até você.
Graça e paz, estamos de volta. O meu amigo Serginho aqui, já nos disse aqui em off, Serginho Raízes. Quero logo agradecer a ele pelo espaço que nos abriu, que nos concedeu aqui na TV Raízes. Serginho, que é gente super boa. E esses dias eu vi nas redes sociais até o Siqueira Júnior te mandando um abraço. Eu compartilhei com alguns amigos, viu? O pessoal da Seara também, Seara Alimentos, viu? Da empresa que trabalha, que tá nos acompanhando. O pessoal da PIB, a Primeira Igreja Batista do Alvorada, na cidade de Escada. Tem um pessoal, Gilberto, o qual eu faço parte lá da PIB, que são da Junta de Missões Mundiais Batistas. O pastor Sérgio Marinho, a sua esposa Ruth Marinho. Eu também faço parte dessa equipe. Tem a Patrícia, né? Patrícia é uma pessoa tão alegre, tão espontânea. A gente está sentindo falta desse convívio, porque no momento não estamos tendo esse culto presencial. É só as lives. Tem a Lucélia Maria, que é casada com meu amigo Thomas, esse casal abençoado, o qual eu amo muito. Pessoas maravilhosas. Então eles fazem parte da Junta de Missões Mundiais Batista. Eu tenho aprendido muito a dificuldade no campo dos missionários. Muitas vezes, Gilberto, países fechados, em que é difícil entrar a palavra, as pessoas ficam em off mesmo, que não pode ser identificado. Imagina você pregar para uma pessoa, a qualquer momento, aquela pessoa dizer para as autoridades que você é um cristão, você ser preso, torturado, ser morto até. Então, o risco de estar lá, e as pessoas se dispõem a pregar o evangelho em países com regimes totalmente fechados, que a gente nem diz aonde são os países para não ter esse problema, nem sabe. Olha, Gilberto, é difícil e agora com esse surto de coronavírus, a dificuldade dessas pessoas no campo missionário, a importância das doações. Nós temos atingido também as campanhas de doações da Junta de Missões Mundiais, da PIB, a Primeira Igreja Batista do Alvorada, ali na cidade de Escada, pastor Sérgio Marinho, muito obrigado. Meus pais aí estão na cidade de Escada, acompanhando, a minha esposa Maria do Carmo Feitosa, a minha sogra Vandercira Feitosa, a toda a minha família, meus pais na cidade de Escada, Santos Infância, meu irmão Kleber, né? Meu irmão Kleber com seu filho Cauã e sua esposa Maria. Eu quero mandar um abraço a todos a vocês, obrigado a cada telespectador. Eu já ia dizer ouvinte, acostumado com a rádio, né? Eu já ia dizer ouvinte, os telespectadores, os internautas que estão participando, a todos os apresentadores da TV Raízes de Palmares. Agora, na hora do almoço, eu encontrei o meu amigo e apresentador, o Pedro Paulo. Pedro Paulo, gente muito boa. Olha, eu vou estar assistindo, Pedro Paulo. Um abraço para você e sua esposa Ana. Também são comerciantes aqui da cidade dos Palmares, né? Pessoas maravilhosas. Mas manda aí os teus abraços, Gilberto Lins. Meus abraços para minha esposa, né? Tá lá em casa agora também assistindo aí. Deus abençoe aí vocês, as minhas filhas, Maria Luísa e Gabriele Luísa. Queria também mandar um grande abraço aos irmãos da Igreja Presbiteriana aqui de Palmares. Também lembrando de mandar um grande abraço aí para todos os internautas e a turma da Casa das Essências lá, da Essências e Aroma Júnior, que está lá dia após dia, Gessiel, Amanda, Deus abençoe a todos de Barreiros, vocês. como é o nome da pessoa? Emerson, Emerson, da cidade de Barreiros. E Deus abençoe a todos vocês. Amém. O teu pastor está indicando um livro aqui. Podemos indicar um bom livro para quem é ateu. Não tenho fé suficiente para ser ateu. Não tenho fé suficiente para ser ateu é de Norman Geisler. Muito bom, já li esse livro. O pastor aqui está indicando um livro. Qual é o nome do livro, Gilberto Lins? Não tenho fé suficiente para ser ateu. Norman Geisler e Frank alguma coisa. Pronto. O pastor está aqui, outro profundo conhecedor. É verdade. Não tenho fé suficiente para ser ateu, né Gilberto? Esse livro é muito interessante porque ele faz essa ponderação. Ele mostra, tipo, a ciência e a fé, e ele faz essa ponderação. E aí, no fim do livro, a gente começa a perceber que a gente tem que ter muito mais fé para acreditar, por exemplo, na evolução do que na criação, né? É muito interessante, vale a pena ler. Inclusive, eu acho que vai ser um dos próximos temas dos nossos programas aqui, a teoria evolucionista e criacionista. A gente vai trazer aí, né, os dois postulados, e a gente vê. Porque fortaleceu muito minha fé fazer história, que você está fazendo também, né, Gilberto? Fortaleceu muito minha fé, porque
tudo tendencia para realmente o criacionismo. Você põe toda a ciência, toda a natureza, eu não digo só natureza humana, a gente tem natureza, não só fauna, flora, toda a natureza, universo, natureza humana, tudo, ele tendencia para o criacionismo. E tem muito material bom falando de apologética cristã e também de filosofia, porque infelizmente hoje nas escolas a gente percebe que as matérias que são passadas para eles são tudo direcionado justamente para criação e para o existencialismo. Mas esquece que tem outros filósofos, inclusive cristãos, com um bom material para ser lido, mas que não é divulgado, né? Tem a teoria, né, Gilberto, do segundo sol, que nada é verdade absoluta, né? A verdade absoluta é aquilo que você acredita, é uma teoria bem mundana. Tempos pós-modernos. Hoje, infelizmente, a gente está tendo uma grande dificuldade de evangelizar justamente porque existe esse conceito de... Estamos de volta com o programa Deus de Vitórias, aqui pela TV Raízes de Palmares. Tivemos uns problemas técnicos, ficamos fora do ar, mas o Serginho aqui disse que a gente pode ficar até meia-noite, Gilberto. Até meia-noite estaremos aqui. E vamos voltar agora com louvor. O meu amigo Gilberto Lins vai adorar o Senhor. Estávamos falando agora há pouco sobre a Bíblia, né? Então vamos cantar o Evangelho, né? Amém. Essa música tem uma letra muito bonita e ela deixa muito explícito o poder do que tem o Evangelho. Eu sinto um verdadeiro espanto no meu coração em constatar que o Evangelho já mudou. Quem ontem era servo agora acha-se Senhor e diz a Deus como ele tem que ser. Mas o verdadeiro Evangelho exalta a Deus e ele é tão claro como a água que eu bebi. E não se negocia sua essência e poder. Se transformada a excelência perderá. O Evangelho é quem desvenda os nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. O Evangelho mostra o homem morto em seu pecado, sem condições de levantar-se por si só. A menos que Jesus, que é justo, o arranque de onde está e o justifique, o apresente ao Pai. Mostra ainda a justiça de um Deus que é bem maior que qualquer força ou ficção, que não seria injusto se me deixasse perecer, mas soberana em graça me escolheu. E é por isso que eu não posso me esquecer, sendo seu servo, não lhe digo o que fazer, premeditando ou marcando hora para acontecer o que sua vontade mostrará. O Evangelho é quem desvenda os nossos olhos
e desamarrar todo nó que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. Amém. Glórias sejam dadas ao Senhor Jesus, o Rei dos Reis. Muito bom, irmãos. Tivemos uns problemas técnicos, estendemos um pouco além do horário, né? Mas eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade de estarmos aqui mais uma vez. Ao Serginho, por ter aberto esse espaço, ao Serginho Raízes, Serginho da TV Raiz, está aí na sonoplastia. Eu quero agradecer ao meu irmão amado, irmão em Cristo, Gilberto Lins, que atendeu o nosso convite. Você vai ser convidado muito mais vezes, amigo. Você faz parte já dessa história aqui, desse projeto. Como eu falei no início, no primeiro bloco, para mim é um prazer estar aqui com você. Fico muito feliz por essa oportunidade de falar do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais feliz ainda porque fui convidado para a estreia, né? Então, para mim, foi um motivo de grande alegria. E agradeço a Deus pela sua amizade, pelo seu convite. Amém. E também queria deixar uma mensagem final. Hoje nós fizemos essa reflexão sobre as Sagradas Escrituras. E de uma forma, finalizando meio que o assunto, eu convido a você, sendo cristão ou não, quer conhecer de fato se a Bíblia é verdadeira, eu convido você a lê-la. Agora, não ler de forma como se lê um jornal. Leia para entendê-la. Eu tenho certeza que a partir da sua leitura e com essa vivência, você vai perceber o verdadeiro poder que o Evangelho tem. E eu convido você para de fato ler de uma maneira sincera, não com pressupostos, mas de uma maneira sincera. E eu tenho certeza que através da mudança do coração que aconteceu na minha vida, na vida do Charles, na vida de muitas pessoas, e o Evangelho continua mudando o coração de muitas pessoas a quem Deus quer mudar, saiba que o Evangelho é capaz também de mudar a sua vida. Então dê essa oportunidade, tire todo esse preconceito que você tem sobre as Sagradas Escrituras e vá leia, até porque se você ler a Bíblia por completo e não vir a ter fé, pelo menos você vai conhecer um pouco de história, de geografia, de arqueologia, de diversos assuntos, né? Até a graça comum vai mexer com você sobre isso também. Ela não é um compêndio de ciência, mas tem todas, né, Gilberto? Ela ali tem todas as ciências reunidas que você queira possível e imaginária. Mas eu agradeço também a cada telespectador que nos prestigiou aí. Esse probleminha técnico não atrapalhou nada, né? Só deu um intervalo aí. Mas agradecer a todos vocês, de fato, aí, o pessoal da PIB, a Primeira Igreja Batista da Alvorada, que nos assistiram. Um abraço ao seu pastor. O meu pastor Haroldo Fábio. Eu também queria mandar um pastor para o pastor Maeli. Hoje estive conversando com ele. Maeli Vilela. Maeli Vilela, que está em Teresina hoje. Deus abençoe. E o Haroldo Fábio, que está aqui hoje, nos abençoando. Tem sido bênção a presença dele. Eu sempre dizia ele, eu sou um batisteriano, né? Batista com presbiteriano, ele já é engraçado. É uma bênção, o pastor Maeli Vilela, que Deus abençoe. O pastor Fabian, né? Que Deus o abençoe nesse ministério. Haroldo Fabian, Deus o abençoe, toda a sua família, a família pastoral, o seu ministério. O pastor Sérgio Marinho, a todos da família pastoral do Sérgio Marinho, a Rebeca, a filha dele, que também congrega conosco, a sua esposa Ruth Marinho, a minha família, como já falei antes aqui, agradecer a todos os amigos que nos prestigiaram aí, que a graça e a paz do Senhor Jesus chega até todos nós, e esse momento conturbado vai passar, vai passar, e logo estaremos cultuando presencialmente. E enquanto isso nós estamos aqui, né, Gilberto? Estamos aqui tocando esse programa. O
pelo amor e misericórdia de Deus, eu só tenho a agradecer. Vamos encerrar fazendo a oração final de agradecimento ao nosso Deus por esse momento, por essa oportunidade. Pedir a todos vocês em casa que orem conosco. Espero que tenham aprendido um pouco mais, que a gente tenha entendido que essa palavra é de fato infalível, né? A ciência tendencia tudo para mostrar que ela não tem falhas. Há uma harmonia entre os livros Antigo e Novo Testamento, entre os evangelhos. Ela casa perfeito, né, Gilberto? Tudo ali, a Bíblia é totalmente cristocêntrica, né? A gente pode abordar isso, que o tema é muito grande, né, Gilberto? Em outros programas vai ser falado sobre isso, de certeza. Eu acho que daria para fazer uns 10 programas. 10 programas só com essa introdução, só temos de Bíblia, Mas verdade. aí, feito eu estive falando há pouco, a gente só conhece se a Bíblia de fato é infalível se a gente lê-la, né? É verdade. A gente não sabe se os sentidos nossos, o tato, o olfato, é confiável se a gente não usa ele. Não usa ele, é verdade. Então, da mesma forma, com as Sagradas Escrituras. Você só vai ter a certeza se ela é infalível se você ler. Agora, leia sem pressupostos. Ler, de fato, o Espírito Santo vai dar o direcionamento e viver a palavra, né? Então, só tenho a agradecer e vou pedir a você de casa que ore conosco nesse momento de agradecimento. Oremos. Soberano e eterno Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, por esta oportunidade, Deus, por este programa. Nós falamos um pouco mais da tua santa escritura, da tua santa palavra, a Bíblia Sagrada, Deus. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por tudo que o Senhor vai fazer, pela sua graça salvífica que nos alcançou. Tu és o Deus de vitórias, de certeza, mas essa é a maior vitória que nós temos, é a salvação. Salvação em Cristo Jesus, na obra redentora da cruz. Esse é o maior milagre que nós temos. Obrigado, Deus, por tamanho amor por nós. As demais coisas eu sei que o Senhor vai acrescentando conforme a nossa necessidade, conforme diz a tua santa palavra. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito e ainda vai fazer em nossas vidas por teu amor e tua misericórdia. É assim que nós te oramos e te agradecemos no nome que está acima de todo nome, no nome poderoso de Jesus. Amém. E fiquem na paz do Senhor Jesus, todos os telespectadores, e tenham uma boa noite. Acesse nossas redes sociais, facebook.com/TV Raízes Palmares ou no YouTube, youtube.com/TV Raízes Palmares. TV Raízes Palmares, a web TV que vai até você.